Fernanda Manhota, já na tela aqui, nossa analista de internacional, para nos dar um pouco mais de contexto e interpretar as entrelinhas dessa troca de gentilezas entre os governos americano e russo. Manhota, muito boa tarde. Boa tarde, Yuri, Débora. Olha, de fato, é importante trazer a perspectiva, né? Dar o contexto, como você disse, Yuri. Para muita gente, isso pode soar como surpreendente, já que a tendência da grande massa é pensar que Putin e Trump são aliados, que eles são pessoas próximas. E, de fato, existe uma correspondência de valores. Trump tem uma certa tendência a admirar o perfil mais centralizador e controlador de Putin. Existe um lugar comum de diálogo nessa direção. Mas eles estão longe de serem aliados e, inclusive, no passado, ainda durante o primeiro governo Trump, nós tivemos diversas ocasiões em que essas diferenças se tornaram quase uma crise mesmo, né? Eu estava aqui fazendo uma lista e decidi compilar em três conjuntos de momentos, digamos assim, em que isso já tinha aparecido, dado sinais, né? Seja lá no primeiro governo, seja agora. Em primeira linha, a gente poderia dizer, por exemplo, dos momentos em que Trump não reverteu decisões que já tinham sido tomadas ainda antes do governo dele, com relação, por exemplo, à expulsão de diplomatas lá no começo de 2017, 2018, né? Diplomatas russos. Isso enfureceu o Kremlin, que na época tinha uma certa expectativa de que o novo governo, um governo Trump, seria mais favorável à Rússia. E não foi o caso. A mesma coisa aconteceu com sanções que foram impostas já no contexto da guerra, quando se imaginava, né, que Trump teria uma postura, uma conduta mais crítica, e ele não fez isso. Ele publicamente chegou a apoiar essas sanções. Até tinha apoiado já sanções antes da guerra em 2017 e depois da guerra chegou a fazer declarações públicas na mesma direção. Isso está dentro, digamos, de uma primeira chave. Na segunda chave, a gente tem ações concretas dos Estados Unidos liderados por Trump que foram basicamente na contramão dos interesses russos. Eu poderia destacar aqui, por exemplo, a saída de acordos internacionais importantes que os Estados Unidos tinham com a Rússia, inclusive na área militar, mostrando que há uma tensão e uma falta de entendimento muito profundo entre as duas diplomacias, assim como, por exemplo, as críticas que Trump fez no passado à tentativa, né, de reeleição de Putin, a mudança constitucional que Putin fez justamente para poder voltar a ser presidente da Rússia e permanecer por mais tempo no cargo. E, por fim, numa terceira chave, a chave internacional, não é só em relação à Ucrânia que essas disputas e discordâncias têm acontecido. Elas já aconteceram em outras frentes, por exemplo, envolvendo a decisão de bombardeio da Síria, no momento que Bashar al-Assad, aliado da Rússia, ainda estava no poder, e também ações relacionadas à Venezuela, em que a Rússia tem, né, no governo Maduro, um aliado importante. Esses temas, eles costumam gerar muita contrariedade entre Putin e Trump. Então, talvez agora, Yuri e Débora, o que a gente esteja vendo de certa maneira, Trump reconhecendo que tem pouca ascendência sobre Putin e que não necessariamente os elementos em comum que os conectam vão ser suficientes para mudar a leitura de interesses geopolíticos que está por trás da guerra da Ucrânia. Talvez Trump esteja vivendo essa nova fronteira de um desentendimento que não é novo, que já vem se arrastando aí há pelo menos 6 ou 7 anos, Yuri e Débora.